Oi, pessoal. Agora nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre os objetivos de pesquisa e os descritores, né? Que são essas etapas aí mais básicas para conseguirmos fazer um projeto de pesquisa, né? Muito bem, então o que vocês têm que saber após essa aula? Vocês têm que conseguir elaborar um objetivo primário de pesquisa, elaborar os objetivos secundários de pesquisa e selecionar os descritores aí na plataforma Dex, tá bom? Então vamos lá. O que é um objetivo primário, né? O objetivo primário também pode ser chamado de objetivo principal, né? Ele é o foco da sua pesquisa, né? O que você pretende investigar, compreender, explicar a partir dos fenômenos sociais e educacionais que você está analisando, né? Então, você vai construir esse objetivo na forma de uma sentença, né? Uma frase com apenas um verbo, e esse verbo tem que estar no infinitivo e no início da sentença, né? Então, investigar, analisar, né? Comparar, diferenciar, isso tudo são verbos infinitivos para constarem no início da sua sentença. Daí você tem que tomar cuidado para o seu objetivo ser muito claro, ser direto, ser específico, né, em relação ao que você quer investigar. E é importante que você relacione os objetivos, o seu objetivo principal, com os conceitos centrais da sua pesquisa, né? Isso você pode fazer a partir da sua pergunta de pesquisa. Então, lembra que a gente conversou sobre como se monta a pergunta de pesquisa através da estratégia Picot? Então, pegue essa pergunta e, a partir dela, tente construir o seu objetivo primário, o seu objetivo principal. Bom, aqui eu deixo alguns exemplos de objetivo principal para vocês, né? Então, por exemplo, analisar os fatores que influenciam a adesão de estudantes de medicina à monitoria acadêmica. Então, veja que eu defini bem aqui a população, o tema, o contexto, né? E coloquei bem o meu verbo de escritor aí, que é analisar, né? Eu quero ver os fatores que influenciam essa adesão ou não à monitoria, tá bom? Isso é um objetivo primário, ele é específico, mas ele delimita bem qual vai ser o meu objeto de pesquisa. O segundo aqui, por exemplo, esse verbo aqui tem que tomar cuidado, investigar, que utilizam muito, mas ele é um pouco vago, né? Eu coloco aqui só para poder justamente discutir isso com vocês. Porque o objetivo é o seguinte: investigar os impactos do feedback formativo na aprendizagem de habilidades clínicas no internato, né? Então, até está bem delimitado, mas o verbo não está tão específico, a gente tem que evitar um pouco esse tipo de verbo, tá bom? Até pode utilizá-lo no objetivo primário, porque nos específicos a gente vai ver que vocês vão detalhar aí, tá? O que vai ser feito no projeto de pesquisa. O terceiro objetivo aí é descrever a percepção de docentes, né, de professores, sobre o currículo oculto no ensino da saúde, né? Então, vejam que o descrever aí é bem diferente do analisar. O descrever é algo bem mais assim, realmente só de relato aí das percepções, sem muita comparação, sem muita análise, sem muita reflexão. O analisar já envolve um grau a mais aí, talvez, de complexidade nesse processo investigativo. Eu coloquei esses exemplos aqui para vocês verem como vocês podem construir, né? Nenhum deles está necessariamente errado, só vejam o quanto alguns são mais específicos do que outros e depende um pouco do qual vai ser o seu objetivo, tá bom? Daí, a nossa próxima sessão é o que são os objetivos secundários, né? Os objetivos secundários ou específicos, eles servem para detalhar, né, o seu objetivo primário. Então, você vai pegar aquele grande objetivo, aquele grande guarda-chuva, e vai detalhar quais são coisas associadas, né, processos investigativos associados a ele. Isso ajuda a organizar o caminho em etapas menores de pesquisa, né? Então, para chegar naquele grande objetivo, quais objetivos menores têm que ser cumpridos, têm que ser atingidos, tá bom? Também serão sentenças com verbos únicos no infinitivo, tá? E você aí deve, por uma iniciação científica, que é o nosso objetivo aqui, construir no máximo 2 a 3 objetivos secundários, né? Então, um objetivo geral, né, um objetivo principal ou primário, e 2 a 3 objetivos secundários ou específicos, já está de bom tamanho. Aqui eu coloco alguns exemplos. Então, vamos utilizar nosso exemplo anterior de objetivo primário ou principal,
que era avaliar os fatores que influenciam a adesão de estudantes de medicina à monitoria acadêmica, tá? É, aqui eu coloco os objetivos específicos ou secundários desdobrados dele, desse grande guarda-chuva. Então, para a gente avaliar esses fatores que influenciam a adesão à monitoria, o que, que a gente tem que fazer? Caracterizar o perfil dos estudantes que aderem à monitoria, considerando variáveis como o ano de curso e desempenho acadêmico, né? Então, aqui eu já dei uma aprofundada. Eu quero ver essas variáveis aí do nosso público estudado, da nossa população, né? Daí a gente vai para analisar as principais razões relatadas por estudantes que optam por não participar da monitoria, como barreiras percebidas e desinteresses relacionados, né? Então você aprofundou um pouco mais o que você vai analisar para ver o que influencia a adesão ou não. E daí um terceiro objetivo de exemplo, investigar de que forma as percepções sobre os benefícios pedagógicos, curriculares e profissionais da monitoria influenciam na adesão, né? Então veja aí mais um exemplo do que você vai analisar para atingir seu objetivo geral. Vejam que todos os objetivos específicos aqui, eles estão dentro desse guarda-chuva do objetivo primário. Bom, muito bem. Daí a gente vai para como selecionar os descritores na plataforma Dex. Essa é uma etapa importante porque ela é uma etapa que tem o objetivo de padronizar aí as nossas palavras-chave, né? Então, a plataforma Dex quer dizer exatamente descritores em ciências da saúde, né? Ela você consegue acessar por esse link aqui, tá? Ou simplesmente digitar Dex no Google você consegue achar. E ela é uma ferramenta que vai padronizar as palavras-chave, principalmente em pesquisas científicas da área da saúde, inclui-se aí educação na saúde, né? Então, você pode, nessa plataforma, digitar os principais termos do seu tema de pesquisa, tanto em português quanto em inglês. Então, por exemplo, se você for pesquisar sobre currículo oculto, sobre feedback, né, você digitará nesse site e vai aparecer alguns resultados, né, um ou mais, e você vai ter que buscar o descritor mais fiel ao termo desejado, né? Pode ser que não apareça nenhum descritor, aí a gente vai ter que fazer um exercício de procurar na plataforma, né? E fica aí a dica, porque às vezes alguns temas de pesquisa, por exemplo, a monitoria acadêmica em si, não por hora, né, até agora, julho de 2025, não tem um descritor associado à monitoria acadêmica. Então, a gente vai usando outras palavras aí que se aproximem o mais adequadamente possível, né? Mas existem essas limitações. Inclusive, existe a possibilidade de sugerir novas palavras para a plataforma, né? Que eventualmente novas palavras vão sendo agregadas aí no banco. E você deve selecionar aí entre 3 e 5 descritores que sejam relacionados à sua pergunta, aos seus objetivos, né? Porque esses descritores, essas palavras-chave, depois vão ser utilizadas para a divulgação do seu trabalho, seja em resumos em congressos, resumo da iniciação científica, seja na publicação de um artigo, né? E elas, inclusive, influenciam na busca aí em outros pesquisadores acharem o seu estudo, né? Eu coloco entre 3 e 5 descritores, mas, em geral, o mínimo exigido é 3. Então, pelo menos 3 nós temos que ter, tá bom? Então, essa é a carinha do site aí que vocês vão ver, clicando lá naquele link, né? O Dex. E aqui você tem, ó, o tipo de pesquisa, eu deixo aqui em qualquer termo, e você vai escrever aqui a palavra desejada e clicar em buscar, né? Então, aqui, por exemplo, eu digitei a palavra currículo apenas e cliquei em buscar. Daí apareceu, ó, essas opções. Olha a primeira opção que aparece: candidatura a emprego, né? E aqui como termo alternativo, ó, currículo profissional. Não é isso que eu quero, né, do ponto de vista educacional. Aí aqui o segundo termo, ó, currículo. Termos alternativos, currículo, cursos de curta duração, programas de estudo, né? E esse daqui é o que se utiliza mais como o currículo da área educacional, né? Então é esse termo que eu vou copiar e colar exatamente no nosso resumo, que a gente vai usar aí como palavra-chave em português, currículo. Bom, existe aqui também já o equivalente em inglês, o currículo, o em espanhol, tá? O em francês, né? Então,
aí existe essas equivalências já para a gente utilizar na hora de traduzir um resumo, que eventualmente vai ser solicitado não só o resumo em português, mas em inglês, em espanhol e assim vai, tá bom? E aqui existe até a possibilidade de você clicar em Veja Detalhes e conseguir ver uma maior explicação sobre o termo, né? Que pode ser interessante, né? Ou quando você clica para saber mais, você consegue ver uma nota de escopo, né? Então, você além de ver outros termos alternativos, você consegue ver uma breve definição aqui que a plataforma considerou para essa palavra. Então, por exemplo, ela considerou aqui currículo como um conjunto de estudos e práticas destinadas a que o aluno desenvolva plenamente suas possibilidades, né? Tem a ver aí com a área educacional, tá bom? Isso apenas como exemplo. Então, ficamos por aqui e por enquanto foi isso. Bons estudos.